Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. O capítulo 13 de Mateus é o capítulo que Jesus contou muitas parábolas. Primeiro ele contou uma parábola, é a que nós vamos estudar para um grupo maior de pessoas que estavam ali para ouvir a mensagem. Depois os seus discípulos chamaram ele para conversar, para que ele explicasse a parábola. E Jesus começa a contar outras parábolas para eles. Jesus era um contador de histórias, irmãos. Jesus sabia, como um bom mestre, como um bom rabino oriental, ele ensinava contando histórias. Ele ensinava a sua palavra, a sua pregação, até para que fosse de fácil entendimento para todos os níveis de pessoa. Ele pregava usando histórias, parábolas. Tem tanto pregador que quer falar difícil, que quer usar termos que às vezes você precisa de um dicionário para procurar o significado, que querem mostrar uma falsa intelectualidade, querem mostrar uma falsa profundidade, falando coisas assim que ninguém entende, ninguém compreende. Jesus já ia para o outro nível, o que C.S. Lewis chamava de simplicidade do cristianismo, cristianismo puro e simples. Era a mensagem de Jesus. O cristianismo puro e simples era revelado através das parábolas. Em Mateus capítulo 13, a gente vai ler do verso 18 em diante, mas antes eu tenho que contar a parábola para vocês, porque nós vamos entrar exatamente na explicação da parábola. Jesus conta que um semeador, certa vez, saiu para semear, para fazer a sua plantação. E ao sair para semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E por ser muito raso a terra, por ser à beira do caminho, aves de rapina vieram e comeram aquelas sementes. Não deu em nada. Outra parte caiu em terreno rochoso. Jesus vivia numa região que tinha uma parte que dava para plantar, mas a parte beira-lago de Genezaré é um terreno rochoso que não dá para plantar nada. E essa parte que caiu em terreno rochoso, até que deu uma certa entrada, a semente entrou um pouco, mas como não tinha raiz em si, ela nasceu, veio o sol e queimou. Outra parte caiu entre os espinhos, e aí nasceu, chegou até a crescer um pouquinho, mas não tinha força, os espinhos eram mais fortes, e porque os espinhos eram mais fortes, eles vieram e sufocaram aquela plantinha, e ela não deu em nada. Mas uma outra parte caiu em boa terra, em boa terra, e essa germinou, cresceu e deu frutos de 30 a quase 100. E aí os discípulos de Jesus chamaram Jesus e conversaram com ele, perguntaram para ele: mestre, o que o senhor quis dizer com isso? Ou melhor dizendo, por que o senhor prega por parábolas? Por que o senhor fica contando essas histórias? E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala: olha, a vocês, aí eu começo a ministrar aqui, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas tem gente que não entende isso. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quem é discípulo de Jesus, quem é seguidor do mestre, quem é cristão na essência da palavra, ou seja, um imitador de Jesus, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que eu e você, por estarmos aqui, simplesmente pelo fato de estarmos aqui hoje, ouvindo a mensagem, cantando louvores ao Senhor,
participando de um culto, a nós que temos o intento, a intenção de nos aproximar de Jesus, cada vez mais é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me torno discípulo dele, quanto mais eu aprendo dele, mais eu conheço os mistérios do reino de Deus. E isso é essencial para a nossa vida, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para o nosso dia a dia. Agora, uma banda que está fazendo um pouco de sucesso, eu gosto muito deles, estavam adorando ao Senhor num evento, de repente, provavelmente ouviram uma pregação sobre a história de Moisés, que Moisés chamava o povo para subir a montanha, para se encontrar com Deus, e o povo ficou com medo, porque tinha trovão para tudo quanto é lado. A Bíblia fala isso no livro de Êxodo. E Moisés chamava o povo ficou com medo, falou: ô Moisés, fala você conosco. Deus fala com você, você fala conosco, nós não precisamos ter acesso a Deus. Depois de uma mensagem, não é isso a intenção de Deus. Deus quer, tanto é que o véu rasgou de cima para baixo. Deus quer que eu e você, sem intermediários que não seja Jesus, tenhamos acesso a Deus. Amém? E eles ouvindo essa canção, eles ouvindo essa pregação, compuseram um cântico novo, que gravou e agora está fazendo sucesso, que eu não vou cantar, porque senão eu vou passar vergonha aqui, não quero passar vergonha. Mas a letra é mais ou menos assim, ele fala assim, que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas é você. Aí ele fala, a porta aberta, aí todo mundo fala, aleluia, porta aberta é bom, né, gente? A porta aberta é você, mas a fechada também é você, é tudo sobre você. Uma pessoa para cantar essa canção tem que ter muita revelação dos mistérios do reino de Deus, porque o mistério do reino de Deus é a gente entender, por exemplo, que quando uma porta quando a porta fecha diante da gente, pode ser Deus impedindo de algo ruim acontecer. Quando uma porta fecha diante da gente, é Deus querendo nos ensinar algo. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Para uma pessoa compor uma canção em cântico de adoração, dizendo isso, é porque ela está aprendendo a revelação dos mistérios do reino de Deus. Só que isso não é apenas para o músico, não é apenas para o pregador, não é apenas para o pastor, isso é para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor Salvador, e Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu conhecer os mistérios. Mas não quero pregar sobre isso não, irmão, não tem nada a ver. Deixa eu entrar na pregação aqui. E aí, os discípulos começaram a conversar com Jesus, Jesus foi ensinar essa mensagem. E eu vou começar, só para a gente entender, eu vou ler do 18 ao 23, mas no verso 23, depois eu volto para o 18, ele diz assim, 13 e 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Por que eu quis começar no verso 23? Porque o Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor quer que eu e você sejamos boa terra, que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa alma seja boa terra para receber da palavra de Deus. Ele não quer que eu e você sejamos meia boca, Ele não quer que eu e você sejamos mornos, pelo contrário, Ele quer que eu e você sejamos boa terra para receber o poder que há na palavra de Deus. E essa explicação da parábola me ensina muito, nos ensina muito, a como sermos essa boa terra, a como de fato sermos, ou termos um coração que seja boa terra para receber a semente. A gente aprende exatamente com a explicação dele de não ser a terra no meio de espinhos, ou a terra rochosa, ou a terra à beira do caminho. Vamos ler a explicação de Jesus.
Verso 18. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza o sufocam, e a palavra fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Jesus ensina como eu e você podemos ser boa terra, ou no mínimo como eu e você podemos não ser uma terra ruim. Aquele negócio, às vezes eu não sei se é Deus falando comigo, mas eu sei quando Deus não está falando comigo. Às vezes eu escuto uma voz, eu falo, será que é Deus falando comigo? Mas tem como eu identificar quando não é Ele falando. Quando eu penso, quando a voz vem falar para mim fazer mal para alguém, isso não é Deus falando, por exemplo. A gente tem como aprender a como ser boa terra, entendendo e não sendo a terra, por exemplo, à beira do caminho. Uma terra à beira do caminho é aquela terra que não participa de nada, fica só à margem, não entra na profundidade do Espírito, não entra na profundidade da igreja, não entra na profundidade do discipulado, não abre a Bíblia para estudar, só fica à beira do caminho, fica vendo a banda passar, fica vendo as coisas acontecerem e não participa. Às vezes está na igreja, mas a igreja não está nele. E o propósito de Deus não é nós estarmos na igreja apenas, é melhor do que não estar, é melhor estar dentro da arca do que fora no dilúvio, amém? Mas o propósito de Deus não é nós estarmos apenas na igreja, mas a igreja está dentro de você. E aí as pessoas ficam à margem do caminho. A pregação não faz diferença nela, a oração não faz diferença nela, ela não participa de discipulado, ela tem os seus problemas e não quer resolver, ela tem as suas circunstâncias e não quer inserir as suas circunstâncias na história de Jesus, muito pelo contrário, ela fica à beira do caminho. E à beira do caminho, a nossa semente lançada fica à mercê de aves de rapina. As aves de rapina são literalmente demônios, que vêm para roubar a palavra lançada. Se eu continuar vivendo à beira do caminho, se minha vida espiritual for construída à beira do caminho, os demônios sempre vão conseguir roubar a palavra que é lançada no meu coração. Não é o bispo Fábio ou o bispo Abraão que está dizendo isso, quem está dizendo isso é o Senhor Jesus através da palavra dele. Eu e você precisamos de profundidade em Deus, eu e você precisamos de intimidade com Deus, eu e você precisamos de profundidade nas coisas de Deus, eu e você precisamos estudar a Bíblia, eu e você precisamos orar, eu e você precisamos de relacionamentos espirituais, eu e você precisamos ser inseridos na estrutura da igreja, porque senão as aves de rapina vão roubar a palavra de Deus no meu coração, e a gente nem percebe. A gente nem percebe. As mensagens pregadas devem ser como uma espada que entra no nosso coração, dividindo a gente por dentro, juntas, medulas, tudo por dentro. A palavra de Deus tem que ser algo que mexe com você, que traz desconforto na tua vida. Eu falo isso direto, igreja não é lugar para conforto. Se tem algo que é do diabo, é alguém falar que vai sair da igreja, por quê? Porque eu não me sinto confortável. Eu tenho que buscar conforto em hotel, em empresa de avião, em carro. Vocês estão entendendo, irmãos? Em roupa. Igreja foi feita para mexer com a gente. Igreja foi feita para falar que o que está errado tem que ser transformado. Igreja foi feita para trazer o Espírito Santo na sua vida. Igreja foi feita para fazer você crescer. Agora, se eu não tiver
comer a vida dentro. O que tiver à beira do caminho vai ser levado. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo a Bíblia diz, Jesus conta que outras sementes caíram em solo rochoso. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que elas nascem. Existem fases. A vida cristã também é feita de fases. A vida natural nossa é feita de fases. A vida cristã também é feita de fases. O casamento é feito de fases, como a vida cristã também é feita de fases. Nós fomos criança, neném, criança, adolescente, adultos e adultos mais velhos. É tudo feito de fase. Alguns hoje estão na fase de ver seus filhos crescer, outros estão na fase de ver os seus filhos casarem, outros estão na fase de receber seus netinhos em casa. Isso tudo é fase. A vida é cheia de fase, a nossa vida cristã também. E aí alguém olha o apóstolo, ontem a bispa Priscila estava falando isso no Movemos, alguém olha o apóstolo e fala, nossa, eu quero ter o que o apóstolo tem, eu quero ter aquela pregação, eu quero pregar igual ele, eu quero rodar o mundo pregando igual ele, e esquece que o apóstolo começou lá atrás, chegou no final do filme, irmãos, esqueceu que tem o roteiro todo, esqueceu que tem todas as lutas, esqueceu que tem todas as adversidades, tem toda a fase, tem todo o processo. É igual Elias. Eliseu começou a seguir Elias, mas antes de começar, de se tornar o sucessor de Elias, ele tinha que ficar arando terra, num caminhão de boi, para cima e para baixo, e só aí que Elias chegou e jogou o manto sobre ele, e ele pegou o manto, entendeu, chegou perto de, não teve raio espiritual, não teve anjo, não teve nada, foi tudo natural. Elias pegou o manto, jogou em Eliseu, Eliseu pegou o manto, correu a Elias, deixa eu despedir dos meus pais. Elias falou, vai, porque você já sabe o que eu fiz com você. Ele sai, o negócio era tão assim, o processo era tão forte, pastora Wagner, que a primeira coisa que Eliseu fez foi destruir o carro de bois, matar os bois, fazer um churrasco, e falar assim, para cá eu não volto mais. Processo. A vida cristã é cheia de processos. Eu e você precisamos entender isso. A gente começa devagarzinho, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. A porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu vou indo no meio da tempestade, eu passo por um problema e acho que é um espinho da carne. Eu clamo a Deus e Deus fala, não vou tirar esse espinho da carne, porque o meu poder está sendo aperfeiçoado na sua fraqueza e a minha graça te basta. Eu estou te aperfeiçoando, eu estou te aprofundando, eu estou te fazendo crescer, você vai chegar lá, isso tudo é um processo. A árvore nasceu, mas ela não tinha raiz em si mesmo, Jesus explica, ela não tinha raiz, e a explicação de Jesus é mais profunda ainda, o seu coração era machucado, a sua alma era machucada, algo afligia aquela terra, sabe? Ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade. Por que a gente bate tanto na tecla que tão importante de ter uma vida espiritual saudável é ter uma vida emocional saudável? Sabe por quê? Porque não adianta você receber a mensagem, você vivenciar os milagres, você sentir o poder de Deus, se você não tiver raiz em si mesmo. Você começa a crescer, você pula na igreja, você louva a Deus, mas chega uma hora que o sol vai vir, e vai esquentar, e vai queimar, e se você não tiver raiz em si mesmo, você não vai dar conta. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que quer dizer, a Bíblia diz aqui, ele recebe a mensagem com alegria, veja, ele recebe a pregação com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, então passa a ser pouca duração. E aí a Bíblia diz que a perseguição e a angústia, a Bíblia diz que os problemas do mundo, o apóstolo Paulo é muito claro na sua carta a Timóteo, ele diz que aquele que quer viver o evangelho de forma piedosa, piedosamente será perseguido. Olha para mim, irmãos, se você não está sendo perseguido de alguma forma, no seu trabalho,
no seu colégio, na sua faculdade, na sua família, ou em qualquer outro lugar, se ninguém está te zombando, se ninguém está te criticando, tem algo errado com o seu evangelho. Se ninguém está dizendo para você que você está dando dinheiro para pastor, se ninguém está zombando de você porque você não vai mais em festa, se ninguém está criticando você porque você não fala mais palavrão, se ninguém está puxando, não sei, alguma coisa aí de você, ou lembrando do seu passado e dizendo, você não mudou nada, não, eu lembro de você, você era um sem vergonha, se ninguém está fazendo isso com você, tem algo errado com o teu evangelho. Agora, se você tem raiz em si mesmo, vem o sol, começa a falar essa bobagem na tua vida, se você tem profundidade aqui dentro de você, vem a amargura, vem a perseguição, e sabe o que você faz? Como diz a minha filha, fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Não faz efeito. Vocês estão entendendo ou não? Aí a outra parte caiu em solo que tinha espinho. E nasceu. E cresceu. E quando nasceu, e quando cresceu, os espinhos que eram mais fortes, os sufocaram. Os cuidados com o mundo, as preocupações com as riquezas, o pecado, veio e... Porque o lugar da boa terra não é entre espinhos. Porque enquanto você estiver com a sua vida entre espinhos, nada que for lançado sobre a tua vida vai prosperar. Ontem eu estava pregando para uma moçada, lá em Jataí, devia ter uns 600 jovens. Eu subi numa cadeira para falar isso para eles, para ver se eles prestavam atenção em mim. Aí eles ficavam preocupados, ou com ouvir o que eu falava, ou com a cadeira quebrar, mas eles iam prestar atenção em mim. E eu subi na cadeira, olhei para eles, escuta bem o que eu vou falar. E aí eu vou falar para você que também é moçada, amém, irmãos? Pelo menos de espírito, que é moçada, pelo menos de espírito, que amém? Escuta que eu vou falar em nome de Jesus. Chega de relacionamento tóxico na sua vida. Chega de amizades que só vêm para derramar veneno sobre o seu coração, sobre a sua mente. Chega de espinho que vem para sufocar a sua alma, que vem para sufocar o seu espírito, que vem para sufocar a sua espiritualidade. Se afasta desse tipo de pessoa. Eu bato sempre na tecla usando o texto de Jairo. Jairo chegou, levou Jesus até a casa dele para curar a filha dele estava morta. Jesus chegou lá e falou assim, olha, ela está dormindo e eu vim aqui acordar. Começaram a zombar de Jesus. Quem estava lá chorando, desesperado, olha, ela era tão novinha, tadinha de Jairo, tadinha da mulher de Jairo. Na hora que Jesus falou isso, o que esse cara pensa que está doido? Começou a zombar de Jesus. Jesus sabe o que ele fez, irmãos? Sai todo mundo, sai daqui todo mundo, é para ficar aqui, Jairo, a esposa dele, Pedro, Tiago e João que eu trouxe, o resto, dá licença. E aí alguém vai perguntar, por que Jesus fez isso? Ele não é todo poderoso? É lógico que ele fez, é lógico que ele é todo poderoso, é lógico que ele pode todas as coisas, mas Jesus tem as suas regras, e Jesus só age segundo a nossa intenção, só age segundo o que eu chamo ele para agir. Se eu quero que ele age na minha vida, eu preciso chamá-lo para agir na minha vida, é a regra dele. Então Jesus sabia que se aquelas pessoas ficassem ali, elas iam impedir Jairo de ter fé. E se elas impedissem Jairo de ter fé, provavelmente estavam influenciando Jairo já. Jairo começou a duvidar no coração, Jesus sabia o que estava passando no coração de cada um. Se você continuar no mesmo ambiente que pessoas que pensam igual aos amigos de Jairo, Jesus não terá condições de agir na tua vida. Para com esse tipo de relacionamento. Para com esse tipo de amizade. Não precisa ser mal educado, então fala, dá licença. Fica quieto. Não escuta. Não fica. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos
pecadores. Salmos 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E o verso 3: e serás como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folha não murcha, e dá o fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Fala para o teu irmão que está do seu lado: chega de espinho na tua vida. Fala. Chega de espinho na tua vida. E a terra, e a semente que caiu em boa terra. O que quer dizer boa terra? É a terra, eu estou terminando, irmãos. É a terra que está preparada para receber. É a terra que está preparada para receber. É a terra que está pronta para receber o que Deus tem para falar com ele. Para ouvir o que Deus tem para falar com ele. É a terra que está pronta para sentir o que Deus tem para ministrar. Para sentir o sopro do Espírito. É a terra preparada. Eu e você precisamos ser terras preparadas. Terras limpas, intactas, puras, macias, prontas para receber a palavra de Deus. E aí eu termino dizendo: a mensagem de hoje é: prepara o teu coração para o que Deus quer fazer na tua vida. Prepara o teu coração para o que Deus quer fazer na tua vida. Prepara o teu coração para ouvir o que Deus quer falar contigo. Prepara o teu coração para sentir o que Deus quer ministrar na tua vida. Prepara o teu coração para ter relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Prepara o teu coração para receber a semente. E você vai germinar 100, 60, 30 por 1.